9 horas e 1 minutinho. Eleições batendo a nossa porta, hein, minha gente? 32 dias para o primeiro turno. Você sabe que nós estamos com dedicação total, né, a esse assunto. O time da CNN Brasil está preparado para levar informação de qualidade até você em tempo real sobre uma das coberturas mais importantes dos últimos tempos, com entrevistas, análises, bastidores e, claro, muita notícia para você ficar por dentro de tudo. Falta pouco para as eleições mais importantes dos últimos tempos no Brasil. E a CNN sabe da importância de manter o país bem informado. Mais do que nunca, jornalismo com imparcialidade é vital. E você conta com a gente para a cobertura mais relevante do processo eleitoral. Nenhuma linha além dos fatos. Sempre colados na notícia. É você por dentro de tudo nas eleições. Presidência, governos estaduais, Senado, legislativos, as movimentações dos candidatos, os bastidores das campanhas. E as disputas nos estados. Entrevistas, repercussão e análise dos números. Os programas de governo. Quais as propostas para o futuro do Brasil? A CNN fala com todos os públicos em todas as plataformas e formatos de stories, fotos, texto, vídeo, áudio. É informação com credibilidade para acompanhar quando e onde quiser. No site cnnbrasil.com.br/eleições tem todo o conteúdo em um só lugar. Com reportagens, análises e o agregador de pesquisas que mede a temperatura da disputa. Em 24 de setembro, a CNN transmite o debate entre os candidatos à presidência. E em 2 de outubro, o Brasil vai às urnas. A CNN estará ao vivo o dia todo em tempo real, da abertura ao fechamento da votação. E com o Magic Wall, o formato consagrado pela CNN Internacional. Nosso time de âncoras e analistas traz os resultados E as análises da decisão dos brasileiros para o futuro do país. Eleições 2022. A CNN está a postos e você vem com a gente para ficar por dentro de tudo. E há 32 dias para o primeiro turno das eleições, dia 2 de outubro, o Novo Dia intensifica a cobertura especial da corrida ao Palácio do Planalto e aos outros cargos que serão disputados em outubro, são muitos. A CNN está de olho em todos os detalhes. Os assuntos mais importantes vão ser discutidos nessa arena aqui de forma direta. Para as discussões, foi escalado um time completo, um time de peso, de analistas. E a gente vai apresentar com quem estamos a partir de hoje. Eu, Rafael Colombo e Stephanie Alves, vamos mediar as conversas sempre a partir das 9 horas da manhã. Teremos aqui conosco o cientista político Rafael Cortes, Boris Casoy, que já fazia parte do quadro Liberdade de Opinião, continua conosco. Thaís Herédia, com apuração, com bastidores exclusivos sobre a política e sobre a economia também. E em Brasília, os nossos analistas, a dupla de milhões, já tão conhecida e amada pelo público do Novo Dia. Eu preciso sair da frente da Brasília aqui e ficar exatamente... Essa é a posição correta. Se eu continuar aqui para o resto da minha vida profissional, eu estou garantido para sempre. Entre Basília Rodrigues e Gustavo Uribe. Não vou perder não, tá, Rafael Colombo? Olha só quem está aqui ao meu lado, a dupla que chega com a gente direto do Rio de Janeiro. Teremos aqui, Fernando Molica e Leandro Rezende, que foram resgatados da equipe noturna. Vão reforçar a gente aqui de manhã também. Aliás, a gente teve dificuldade para negociar o passe do Leandro Rezende por empréstimo, custou uma nota, mas nota mesmo o passe dele, Fernando Nakagawa, que está aqui e é muito bom revê-lo por aqui, viu, Naka? Vai trazer para a gente informações e detalhes de todos os assuntos que serão temas das nossas conversas aqui no Arena. Pois é, e junto com ele, daqui a pouquinho, vai se juntar ao time também Antônio Lavareda, com todo o seu conhecimento, uma autoridade quando a gente fala de pesquisas eleitorais, vai nos ajudar interpretando os dados de um dos últimos levantamentos de intenção de voto, né? E tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Arena Eleições, dentro do Novo Dia.
Fernando Nakagawa. Eu tô com tanta saudade do Naka que eu vou até cometer a indelicadeza de passar aqui na sua frente, viu, Stephanie? E quero venha. Quero conversar com o Naka, que é uma grande referência profissional já de muito tempo, antes da gente trabalhar junto aqui. É um prazer estar Depois de volta a admiração só aumentou, viu, Naka? Naka, pesquisa divulgada ontem pelo IPEC, contratada pela TV Globo, mostra, pelo menos na superfície, é o que a gente tem dito aqui, né? Alguma espécie de congelamento ali. Não há uma mudança significativa, aliás, praticamente nenhuma, nos números do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet. O que a gente tem de novo, se é que há algo para ser observado, não na superfície, no subterrâneo, acontecendo que possa emergir em algum momento aí? Então, acho que dá para a gente dividir a análise desses números em duas camadas. A mais visível, que são os dois primeiros candidatos, Rafa, ali há uma consolidação da posição do ex-presidente Lula e também do presidente Bolsonaro. Surpreendeu principalmente o pessoal de Bolsonaro, que esperava alguma reação do presidente, especialmente com a consolidação, os pagamentos liquidados da primeira parcela do Auxílio Brasil. E teve tudo, Brasil. Né, Naka, nesse período? Teve auxílio emergencial, Auxílio Brasil, caminhoneiro, taxista, aumento do Vale Gás. Sim, redução do preço da gasolina. Deflação 2 meses seguidos, energia elétrica. E mesmo assim, os números do presidente Bolsonaro não reagiram a contento, pelo menos a contento, né, diante da expectativa da equipe do presidente Bolsonaro. Já olhando para a próxima camada, onde a gente tem Ciro Gomes e Simone Tebet, há alguma reação marginal dentro da margem de erro dos dois candidatos, o que, quando a gente olha a grande fotografia, isso reduz, de alguma maneira, a chance de uma eventual solução da eleição no primeiro turno. Acho até que a gente vai mostrar os números então aqui, temos né? os números aqui. Então, o presidente emendar. Bolsonaro com 44% e o presidente de Bolsonaro com 32%, o ex-presidente Lula com 44%. Os dois números são exatamente aqueles que a gente tinha na pesquisa anterior. Ciro Gomes e Simone Tebet têm alguma reação marginal nesta pesquisa, já que a exposição dos dois nomes tem aumentado bastante em sabatinas, como ontem aqui na CNN, em várias outras entrevistas. Então, o grande cenário para os dois primeiros, aparentemente, está consolidado, segundo essa pesquisa, e há alguma movimentação aqui na segunda camada dos candidatos. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Lavareda para... a gente tem de mostrar a outra tela também, né? Então, uma obrigação jurídica e legal, Naka. Muito não vai bem. chegar aqui infringindo as leis, hein? Não é o objetivo. Terminar preso o Arena, né? Não é a ideia. Definitivamente não. A gente continua, então, com Felipe Dávila, do Novo, com 1%. E os demais candidatos, Soraya Tronic, que teve um ótimo desempenho no debate da Band, com 0%. Vera Lúcia do PSTU também. Emael, com 0%. Na próxima tela, a gente tem mais nomes aí, não? Tem. Aqui, ó, Sofia Manzano, do PCB, com 0%. Leonardo Péricles, a mesma coisa. E Pablo Marçal, idêntico no número. E Roberto Jefferson, a mesma coisa. Na próxima tela a gente tem os brancos e nulos com 7%, não responderam 6%. Bem pouca gente, né, na comparação com outras eleições nacionais. A galera já está meio que se definindo aí, definitivamente. Bem convencida. Aliás, quero lembrar que daqui a pouquinho a gente vai ter um dos maiores especialistas em pesquisas eleitorais, leitura de pesquisa, da alma da pesquisa no nosso país, que é o cientista político Antônio Lavareda. Pois é, mas queremos ouvir também o nosso timaço, que já está aqui conosco, mas só para a nossa candidatura não ser impugnada por aqui, né? Porque a gente tem que trazer os dados da pesquisa completos para você que não nos acompanhou cedinho, para você que não acompanhou a nossa programação ontem à noite. Essa pesquisa também traz dados para cenários de segundo turno. Olha só, o ex-presidente Lula aparece com 50% das intenções de voto em segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro tem 37%. Aqui houve uma pequena variação, mas dentro da margem de erro. E aquilo que a gente já vinha, né, destacando para você, o nível de consolidação, de cristalização dos votos dos brasileiros, 9% pretendem votar em branco ou nulo. Apenas 4% ainda não decidiram o seu voto ou ainda não responderam a essa pesquisa. Vou conversar aqui com o nosso timaço, começando com o professor Rafael Cortez. Primeiro, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui na CNN. A Basília Rodrigues falou com a gente mais cedo hoje e disse que mostra uma estagnação dos dados, mas não necessariamente um congelamento. Professor, o que o senhor destaca para a gente? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar conversando com toda essa rica bancada.
Eu estava olhando os resultados da pesquisa, é muito curioso, né? Como a gente já tem há um bom tempo, né, um debate político acontecendo, mudanças no cenário econômico, mudanças no quadro político, e pelo menos aos meus olhos assusta a relativa estabilidade, né, dos principais índices de intenção de voto. Acho que isso tem a ver com duas questões principais. Uma relacionada fundamentalmente à eleição de 22, né? Tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro já com uma imagem muito consolidada. Então é muito difícil as pesquisas, as campanhas trazerem algo novo, né? A sociedade já mais ou menos sabe o que pensar desses nomes. E a outra razão é um pouco o peso entre esquerda e direita no Brasil. Então, se a gente olhar e recuperar essas pesquisas e comparar com as anteriores, no mundo em que era PT e PSDB que organizavam a política nacional, não é uma variação tão grande, é um cenário de relativa estabilidade, mostrando que a eleição no Brasil, de fato, é muito competitiva, especialmente agora que pode ter uma eleição eventualmente em primeiro ou segundo turno. Já vou passar a bola pedindo desculpa para o mestre Boris Casoy, mas vou passar aqui para a Thaís Herédia, Thaís, porque a gente também destacou que algumas medidas de peso foram divulgadas pelo governo até, né, os pesquisadores irem a campo para colherem esses dados, e todo o esforço que o governo fez, né, nessa tentativa de reeleição parece que não surtiu o efeito esperado, pelo menos. Porque saiu o primeiro pagamento, né, Stephanie? Bom dia para você, bom dia a todos. Estamos aqui no Arena para discutir esse cenário eleitoral brasileiro e como Rafael Cortes e outros analistas políticos têm considerado, a economia está no centro do debate. Apesar de não ter acontecido ainda uma absorção da primeira leva de pagamento dos benefícios, já há uma sensação de melhora em função da queda dos preços dos combustíveis. Outras pesquisas que não a IPEC, que fazem um levantamento específico para a economia, mostram que ainda há uma enorme preocupação como a economia vai estar, com a sua própria condição financeira, agora no ano que vem, com a segurança do seu emprego, mas no que diz respeito à percepção sobre os preços, tem diminuído muito a noção de que os preços têm uma tendência de alta. Portanto, talvez nos próximos 40 dias, 50 dias, aí o Rafael, o Antônio Lavareda vão dizer se isso é possível mudar de alguma forma essa composição mais permanente e insistente do quadro eleitoral. Mas já há, sim, alguma mudança de percepção, especialmente sobre preços. Sobre a condição econômica, não. Sobre a condição econômica, continua uma sensação de que há incerteza e risco pela frente. Ouvi, então, agora Boris Casoy. Boris, há 32 dias faltam para as eleições. Do que a gente tem visto, né, do arsenal que ainda tem, né, as candidaturas para serem aplicadas nesse pouco mais de um mês que teremos pela frente, nesse curto período de tempo, você prevê cenário de mudança drástica? Eu acho muito difícil, bom dia a todos, eu acho muito difícil qualquer mudança, a não ser que aconteça algum desastre. E pode acontecer. Eu acho, por exemplo, que o debate foi desastroso para Lula e para o presidente Bolsonaro. Eu achei catastrófico, os dois não apresentaram nenhuma ideia, nenhum fato novo que pudesse atrair o eleitorado. Eu achei... e foi lançada nacionalmente a candidatura futura da Simone Tebet para alguma coisa. Ela brilhou, Ciro também foi bem. Foram Essa pesquisa de ontem ainda não revela o que aconteceu no debate quinta-feira, hoje. Vamos ter, as próximas pesquisas vão começar a mostrar. Eu não acredito em muita mudança e o que eu constato é o seguinte: eu acho que o governo esperava mais das medidas tomadas em função da eleição. Então, essas medidas, essas benesses, queda do preço da gasolina, R$600, enfim, o presidente Bolsonaro virou o Papai Noel antes do tempo. Essas medidas, o governo esperava que tivessem uma repercussão maior e não tiveram. Eu não quero fazer previsão nenhuma, eu acho que pode acontecer um monte de coisas, inclusive nada. Não acredito neste momento numa vitória em primeiro turno, porque essa pesquisa
indica, na margem de erro, uma possibilidade de vitória do Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno. Eu vou fazer uma colocação final, que era o Ciro digitou um Twitter colocando dúvidas sobre a saúde física e psicológica do Lula. Ele apagou isso, né, agora? Ele apagou porque houve protestos e tal. Agora, eu estranhei o Lula. Eu conheço o Lula desde o primeiro carnaval, já entrevistei o Lula diversas vezes. Eu acho que ele, na entrevista, ele estava mais à vontade. Mas no debate, não era aquele Lula que estava lá. Mas, Boris, eu fiquei com essa percepção também, e você que mediou tantos debates na história da TV brasileira, um dos grandes mediadores de debates, era uma situação bem específica para ele ali, né? Porque ele parte para um debate com Jair Bolsonaro e ele sabe que ele ia ouvir poucas e boas, não sabia exatamente quais, né? Então, acho que se a gente voltar 4 anos, imaginar que há 4 anos ele estava na cadeia, não é? Condenado como corrupto, depois isso foi desfeito pela Operação Lava Jato e depois inserido num debate, enfrentando um adversário com um tom com o qual ele nunca tinha se defrontado, eu imagino que por aí seja justificada o nível de tensão dele, diferente do Jornal Nacional. Rafael, permita-me contradizê-lo. Ele teve debates importantes com o Collor. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta foi treinada à exaustão. Ele tinha um script que ele não conseguiu seguir. Ele não conseguiu seguir. Então, eu só quero fazer essa ressalva. Eu acho que o Ciro Gomes exagerou no tom, mas é uma coisa a ser observada. O Lula... A gente vai ficando velho, vai ficando bonzinho, vai perdendo... Nem todo mundo, viu, Boris? Todo mundo, olha. Vai perdendo um pouco, mas eu acho que... Eu estranhei o Lula. Sim. Vou conversar agora, com o velho medo dele, estive na prisão, de jeito nenhum. Eu pensei nisso porque o candidato Bolsonaro é um candidato que pode aprontar de absolutamente um tudo, não é? Inclusive nada. Mas vamos falar com um especialista aqui. Quero dizer que já nossa dupla de milhões, Basília e Uribe, e esse clássico maravilhoso Vasco e Botafogo aqui no nosso telão, vão conversar com a gente. Mas antes eu quero ir até o Lavareda, Antônio Lavareda, cientista político, como eu disse agora há pouquinho, um dos poucos capazes de ler alma de pesquisa eleitoral. Tudo bem, Lavareda? Tudo bem. Bom te receber por aqui, hein? Prazer. Lavareda, queria te colocar na nossa roda aqui, na nossa arena. Por que não está acontecendo nada para nós, cidadãos comuns? Para você, especialista em pesquisa de opinião pública, em pesquisa eleitoral, está acontecendo alguma coisa que a gente não está enxergando? Algum movimento que vai estourar daqui uma semana, 10 dias? Olha, Rafael, bom dia a todos. Vai ocorrer algum movimento, se ocorrer, ele será registrado no decorrer dessa semana. Ou seja, a pesquisa de ontem, divulgada ontem inicialmente do IPEC, ela ainda não teve capacidade de colher os primeiros efeitos do debate do domingo à noite, bem como ela colheu apenas os primeiros sinais, né? Dos primeiros comerciais, das inserções, que são mais importantes até do que os programas de televisão e rádio. O efeito combinado de entrevistas da semana passada, de comerciais e programas e mais do debate de domingo à noite, que teve uma grande repercussão, nós vamos começar a perceber nas próximas pesquisas que serão divulgadas. Algumas a partir de hoje. A minha dúvida é essa, Lavareda. Um cenário tão congelado como esse que a gente está vendo, né? E respeitando aqui as especificidades de cada instituto, a forma como são feitas as pesquisas, os resultados são bem similares, não é? Um mau desempenho num debate, a não ser que seja uma coisa estrondosa, né? Assim, o candidato troque o nome do Brasil pelo da França. Mas assim, não sendo uma coisa completamente escandalosa, um mau desempenho aqui, um bom desempenho acolá, isso altera o jogo para pegar uma candidata que está com 3 e levar o segundo turno, por exemplo? É muito difícil, Rafael. Vamos ver historicamente. Eu vi há pouco o Boris Casoy, que conhece a história política da Nova República como ninguém, né? Um doutor em política
mais do que todos nós. Mas veja uma coisa, a história eleitoral da Nova República, ela tem uma série de 8 eleições levadas a cabo até esse momento. Nós estamos assistindo à 9ª eleição da Nova República, 9ª eleição presidencial. Pois bem, o que ocorreu nas 8 eleições anteriores a partir do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio? Ou seja, a partir do que está ocorrendo agora, desde a sexta-feira passada, desde a semana passada praticamente. O primeiro colocado no início da propaganda de rádio e televisão, ele chega ao fim da campanha sempre, em todas as 8 oportunidades, na primeira colocação. No primeiro turno. No primeiro turno. E, já que você tocou no assunto, em todas as vezes que houve segundo turno, quem ganhou no primeiro turno repetiu o êxito no segundo turno. Agora, o atual presidente... Agora, só para completar, já quanto à segunda colocação, essa regra não vale. Em 4 oportunidades, o segundo colocado, no início da propaganda de televisão e rádio, não chegou, não foi registrado nas urnas como segundo colocado. Sim. Isso ocorreu em 1989, eu estou vendo aqui o Boris olhando para nós e lembrando provavelmente daquele momento. Quem era segundo colocado no início da propaganda era Leonel Brizola. Sim. Tá certo? Depois você tem, em 2014... Marina Silva. Quem era colocado era Marina Silva. Aliás, aquela eleição ali, né, Boris? Lavaredo, eu me lembro de ter feito uma entrevista com o Aécio Neves na terça-feira, antes do primeiro turno. E ele estava desanimado, murcho mesmo, sabe? Com a sensação de derrota. E ali, da quarta-feira em diante, ele pulou para o segundo lugar. Provavelmente sua entrevista deu uma vitalizada nele. Olha, eu não quero responsabilidade sobre isso. Em 2014 houve mudança, em 2018, e eu na série passei da outra eleição onde houve mudança, que foi em 2002. 2012, o Ciro Gomes era o segundo colocado no início da propaganda de TV e rádio. Foi ultrapassado primeiro pelo Serra, então ele passou a terceira colocação, e depois pelo Garotinho. Que quase chega ao segundo turno. Então, Ciro Gomes terminou em 4ª posição. Ele, durante muito tempo, atribuiu isso, inclusive, àquela frase infeliz que o Bolsonaro resgatou no debate e deu lugar àquela reação dele fortíssima, sobretudo fortíssima porque ele se coloca como candidato que vai promover a paz no país. Né? Lembrar o passado para compreender o futuro, não é, Lavareda? É importante. Exatamente. O Lavareda traz essa visão aqui para a gente, né, Stephanie? Rafa, já vou de cá voltar a repercutir com os nossos analistas também, nosso timaço de peso. Bem-vindo se você está chegando agora. Essa é a Arena Especial Eleições aqui na tela da CNN. Vou voltar a conversar com o Rafael Cortes, porque assim, é esse o cenário que as candidaturas vão ter que trabalhar agora, né? Faltando muito pouco tempo, algo vão tentar, né, professor? A grande questão, se a gente tivesse que escolher uma pergunta para a gente responder até o final da eleição, vai se criar um ambiente para o voto útil, fundamentalmente, né, em direção ao ex-presidente Lula, tal como ocorreu em 2018, muito embora não no movimento suficiente para eleger o presidente Bolsonaro, então candidato, em 2018 no primeiro turno, ou não. Ou é uma disputa que, a partir, inclusive, do crescimento dessas candidaturas alternativas, estão sendo apresentadas agora, né? Fundamentalmente, ninguém sabia ao certo quem que era Simone Tebet, agora que ela está se apresentando ao eleitorado, então é natural que mexa. Aliás, a terceira via teve essa característica, né? Muitas candidaturas difíceis de serem concretizadas. Inclusive, Stephanie, agora as pesquisas mostram como é difícil largar atrás, né? Porque até a pessoa se apresentar e se colocar como uma alternativa viável, quando entra na disputa, já passou. Isso é reflexo daquela dificuldade que a gente viu? Assim, eu acho que o cenário era um cenário para ter eleição apertada mesmo. 2 ex-presidentes, 2 nomes grandes da política indicariam uma concentração. Naturalmente, a demora, a dificuldade de construir um discurso unificado, aumentar tempo de TV e musculatura, reforçou esse desafio das candidaturas alternativas. Mas acho que essa é a questão básica. Agora, o que o Lula, nesse caso, precisa fazer para mostrar de novo algo que o eleitorado não sabe? Ele tentou no debate uma postura bem diferente em relação ao imaginário, do que a gente imagina do presidente Bolsonaro. Porque quando a gente fala em polarização,
e quase em geral com um tom crítico, uma ideia de sempre polarização de novo, a gente precisa escapar da polarização, isso meio que iguala Lula e Bolsonaro, muito embora com imagens diferentes, com trajetórias diferentes, mas os coloca como parte de algo negativo. Tem a tal da teoria da ferradura, né? Vão se distanciando até se reaproximarem de novo ali na ponta, de alguma maneira, isso fica meio associado. Então, ele tentou uma visão muito suave, quase que ficou jogando parado, né? Para fazer uma analogia talvez infeliz de futebol, né? Mas, enfim, eu acho que esse é basicamente o dilema que a gente tem agora até o primeiro turno. Obrigada, professor. E aí agora, nosso timaço de analistas aqui também, é bom que eles tragam, né, a percepção deles, se eles já têm alguma apuração com as candidaturas, já colhendo a temperatura com esses dados em mãos, né, Rafael Colombo? Bom, vamos em frente então. Vou colocar a nossa dupla Fluminense, Carioca, na jogada, conversando com o Molica e com o Leandro Rezende. Leandro, bom ter você de volta aqui. Molica está todos os dias com a gente no Liberdade de Opinião. Eu queria que vocês trocassem uma ideia aí entre vocês. Coisa rápida, mas que um passasse ao outro as impressões que vocês tiveram da pesquisa. Por que é que as coisas aparentemente não estão se movimentando, levando em conta esse histórico também que o professor Lavareda passou aqui agora para a gente, que a essa altura do campeonato, em outras eleições, as coisas mais ou menos terminaram como estavam. Leandro, as honras da casa para você, o visitante. Bom dia. Valeu, Colombo. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui, né? Estar com meu parceiro Molica já de tantos anos, né? Juntos. Agora a gente dividindo aqui o Arena CNN. Prazer estar aqui nas manhãs da CNN também com esse timaço, mas a gente tem uma pesquisa, o Lavareda falou um pouco sobre isso, mas a gente tem uma pesquisa que traz um cenário de estabilidade. Eu acho que esse é o lead, né? É o principal dessa pesquisa até aqui, mas a gente tem um dado que me chama sempre a atenção nas pesquisas, que é quando o eleitor é perguntado do grau de confiança e de certeza, né, que ele tem no voto. O IPEC mostra 79% dos eleitores que demonstram isso, demonstram essa certeza no voto, o que mostra uma margem muito estreita, um campo muito estreito para que as candidaturas dessa chamada terceira via consigam, de alguma maneira, incomodar ou Lula ou Bolsonaro. E aí tem alguns dados aqui que me parecem interessantes de observar uma movimentação no eleitorado quando a gente olha para alguns estratos, né? A gente consegue observar, por exemplo, que o Lula conseguiu crescer entre aqueles que têm ensino superior completo, conseguiu crescer entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos. Há também nos estados, né, uma percepção aqui, estou abrindo aqui a minha anotação, mas um empate numérico rigoroso ali entre o Lula e o Bolsonaro em algumas regiões do país, uma queda do Lula na região norte, um crescimento dele na região sul. Me parece que essas diferenças regionais são importantes para a gente olhar a eleição daqui para frente. Além desses estratos de renda e também de escolaridade, são movimentações menores dentro do eleitorado, mas quando a gente olha para a região sudeste, o IPEC mostra ali que o Lula está na frente. Tem outros levantamentos que mostram um empate ali numérico entre Lula e Bolsonaro. Nordeste, uma liderança grande, mas me parece muito simbólico, aí eu já tocando a bola aí para a turma, né, o Lula ter conseguido ultrapassar o Bolsonaro, de acordo com a pesquisa IPEC, na região sul. A região sul deu muitos votos para o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Aparentemente tem algo se mexendo também nesse extrato mais conservador da sociedade, a julgar pelo que a gente viu nas eleições 4 anos atrás. Boa, Leandro. A gente percebe quem tem moral lá, que é quem fica com o cenário bonito, entendeu? Não que a redação não seja, mas a paisagem do Rio é absolutamente inigualável, né? O chefe senta ali, né, Leandro? O chefe fica naquele espaço ali, né? Tem a primazia dos mais velhos também. Não seja maldoso também. Molica, eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, a Thaís Arbex trouxe uma apuração para a gente, um bastidor, aliás, a nossa programação está repleta de bastidor, apuração. Eu sei que Uribe e a Basília tem coisa quente para trazer para a gente já, mas semana que vem deve rolar uma reunião aí no seu Rio de Janeiro entre o presidente Lula, ex-presidente Lula, candidato do PT, e lideranças evangélicas. Como é que o PT chega nesse público? Como é que o presidente Bolsonaro evita que perca essa vantagem importante que tem no segmento evangélico? Bom dia, Molica.
Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Se a gente lembrar, nas outras campanhas, em outras campanhas, o PT teve uma aproximação grande com lideranças evangélicas, né? Até o Bispo Macedo, da Universal, chegou a apoiar a candidatura do Lula. Lideranças petistas estiveram na inauguração do grande templo da Universal aí em São Paulo. Houve todo um trabalho voltado para essas lideranças evangélicas, que nos últimos anos foram sendo aí, digamos, convencidas a ficar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, apesar de ser católico, tem uma aproximação muito grande, a mulher dele é evangélica, foram dadas vantagens fiscais às igrejas e aos pastores evangélicos, isso é importante também. O Lula, no primeiro momento dessa campanha, disse que não ia misturar, só que está ficando complicado. Essa pesquisa agora mostra que houve uma ligeira ampliação da vantagem, da grande vantagem, ligeira ampliação da grande vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos, né? Ele oscilou de 47% para 48% e o Lula perdeu de 29% para 26%, aí meio na margem, meio no limite da margem de erro. Então essa tentativa é de vender essa imagem do Lula como um cristão. Lá na Globo ele falou em Deus umas 2 vezes, tem esse cuidado. Então esse é um ponto impressionante e importante da campanha do Lula, é que o Lula estava tentando dialogar indiretamente com os evangélicos. Ao invés de falar em religião, falar em comida, falar em bolso. Afinal de contas, o evangélico come, o evangélico fica desempregado, o evangélico como qualquer um. Então ele tentava jogar primeiro na linha, vamos falar no estômago e no bolso, mas está vendo que tem que falar no bolso, tem que falar no estômago, mas tem que falar também numa visão maior, mais espiritual. E só antes de devolver, é importante, quando a gente falou há pouco aqui sobre a influência do Auxílio Brasil, desses benefícios, né, concedidos pelo governo nos últimos dias, é muito interessante que entre um salário mínimo, entre os eleitores de até um salário mínimo, o Lula caiu de 60% para 54%. E o Bolsonaro subiu de 19% para 22%. Já entre 1 e 2 salários mínimos, os dois candidatos subiram, e entre 2 e 5, aí pegamos aí uma classe média já, uma baixa classe média, média classe média, o Lula inverteu. Ele agora está na frente de Jair Bolsonaro. Agora, é muito interessante isso. Entre eleitores de até um salário mínimo, o Lula perdeu 6 pontos e o Bolsonaro conquistou 3 pontos. Ou seja, a pesquisa tem uma estabilidade na leitura geral, mas ela é muito movimentada ali dentro. Trocou a receita, o bolo é o mesmo, mas a receita do bolo foi ligeiramente modificada. E ali naquele bolo tem bastidor, ó, a receita dos dois ali. Pois é, deixamos os dois por último, não é por ordem de preferência não, tá, senhores? É porque vocês já são de casa, então tragam lá. Aqui a palavra é livre, tá? Quem quiser, puxa, pega, pode... A ideia é de um debate mesmo, vamos lá. Como o cenário dela é um melhor cenário, que mostra quem manda no estúdio, a palavra com Basília Rodrigues. Ai, Uribe, como você é verdadeiro. Gente, que ótimo estar com vocês aqui no Arena CNN, Arena Eleições. Importante para o nosso público, né, receber essa prestação de serviço. Nosso principal cliente é você, público que está aí do outro lado da telinha, acompanhando as informações aqui na CNN Brasil. Bom, dentre estas impressões que debates e números das pesquisas eleitorais deixaram para as campanhas, eles estão medindo aí o alto e baixo dos principais colocados, né, Lula e Bolsonaro. Lula se deu mal quando a pergunta era corrupção e Bolsonaro se deu mal quando a pergunta era sobre pandemia e aquela escorregada extra que ele mesmo criou para si sobre o assunto mulheres. Então, o que eu ouvi, a percepção ali do QG bolsonarista, foi na tentativa de relativizar o impacto político. Então, para eles, o impacto político do assunto corrupção é muito maior do que o impacto do assunto pauta feminina. Então, eles entendem que ao colar o assunto corrupção no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso acaba mobilizando mais pessoas, criando mais impressões junto ao eleitorado do que a pauta que é muitas vezes identificada com questões da esquerda, que é a pauta feminina, apesar de não ter nada a ver com esquerda. Esquerda, direita, centro, é uma pauta humana, né? Enfim, você respeitar as mulheres, independentemente se jornalistas, políticas. Bom, o presidente se saiu mal nesse quesito pauta feminina.
feminina. Mas, mesmo assim, ele confirmou, sinalizou, mas para algumas emissoras ele já confirmou a participação nas próximas sabatinas. Ainda há dúvida se Bolsonaro irá em um debate. Mas nas sabatinas, que é uma entrevista mais 1 para 1, é um entrevistador frente a frente com este candidato, de acordo com auxiliares da campanha bolsonarista, ele estará sim presente, porque conseguiu identificar ali o ponto fraco da campanha lulista, que é falar de corrupção. Então ele precisa destes espaços, muito mais do que as agendas normais de candidato, mas esse espaço de forte público, né? Sim. Porque ele vai estar em emissoras de televisão falando contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, bom, chumbo trocado, todo mundo tem aí suas estratégias. Do lado lulista, o que eles observaram, quando o assunto é pandemia, quando o assunto é compra de vacina e aquelas cenas do presidente fingindo, né, imitando uma pessoa com falta de ar, isso vai ter que ser muito explorado neste 1 mês aí para o resultado de primeiro turno. Vai, Uribe. Inicialmente, bom dia a todos. Ótimo estar aqui no Arena Eleições. Eu vou pegando no bojo da Basília em relação à corrupção. E essa pesquisa, apesar de tudo estar como dantes no quartel de Abrantes, a gente tem alguns detalhes que as campanhas de Lula e Bolsonaro têm olhado de maneira atenta. Primeiro, rejeição. Houve uma oscilação positiva na rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi de 33 para 36. Essa é a estratégia central agora da campanha de Jair Bolsonaro. Já que Jair Bolsonaro não consegue reduzir a rejeição dele, ele quer aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva, antecipando para o primeiro turno uma estratégia que seria de segundo turno. Por isso que a Basília Rodrigues traz essa informação, tentar aumentar a rejeição de Lula com o discurso de corrupção. Resta saber se vai colar. Em 2018 colou, mas a principal preocupação hoje dos brasileiros, segundo as pesquisas de intenção de voto, não é a corrupção, é a questão econômica. E aí eu vou na linha também do Molica, a questão da renda, que mostra algumas mudanças que as campanhas se animaram e se frustraram. Primeiro, aqueles eleitores que ganham até um salário mínimo, que recebem o Auxílio Brasil. Houve uma oscilação negativa de Luiz Inácio Lula da Silva. E há uma esperança do Palácio do Planalto de que você possa ter um aumento de Jair Bolsonaro no pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil. Qual é o diagnóstico? A primeira parcela foi usada para pagamento de conta, sobretudo conta de energia. Agora, com a segunda parcela, a possibilidade da população brasileira começar a consumir mais. Então você pode ter uma oscilação positiva de Jair Bolsonaro. Em relação à classe média, comemoração na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. De 2 a 5 salários mínimos, Lula conseguiu oscilar positivamente e até passar numericamente Jair Bolsonaro. Isso mostra que houve uma recuperação no discurso. E aí vamos para aqueles eleitores mais ricos, de mais de 5 salários mínimos. Neste eleitorado, Lula oscilou para baixo e a terceira via cresceu. Você teve uma oscilação positiva de Simone Tebet e também de Ciro Gomes, ou seja, que aquele é o eleitorado que assistiu de maneira mais atenta o Jornal Nacional e conseguiu mudar um pouquinho de posição. E aí vou para o bastidor da campanha de Jair Bolsonaro. Depois do desastre em relação ao eleitorado feminino no debate da Rede Bandeirantes, a gente vai ter uma dança da motinha, não sei se Rafael Colombo lembra, da Furacão 2000. Jair Bolsonaro quer colocar mulheres nas motociatas. E a ideia e a ordem é colocar as mulheres na linha de frente, ao redor do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a estratégia? Tentar novamente suavizar a imagem, tentar colher os cacos depois do desastre dele ter agido de maneira agressiva em relação a Simone Tebet e também em relação a Vera Magalhães. Então a ideia é tentar amenizar a imagem dele. E também nesse final de semana, em Novo Hamburgo, que ele vai para o sul, e aí, como a gente apontou pela primeira vez agora, houve uma oscilação positiva de Lula em relação a Bolsonaro passando no sul. Jair Bolsonaro vai para Novo Hamburgo num evento com mulheres evangélicas, com a presença de Damares Alves e também com a presença de Michele Bolsonaro. Então agora... Pode concluir. Desculpa. Não, a ideia é colher os cacos depois do desastre da postura do presidente no debate da Rede Bandeirantes. Vamos ver, né, como é que cola isso aí. Ô, Basília, aqui é assim, prioridade é para quem levantou a mão primeiro, tá? A Thaís Herédia queria complementar esse argumento, nessa apuração que trouxe o Uribe acerca do timing do pagamento dos auxílios e a data em que essa pesquisa foi feita, né? Essa pesquisa que a gente trouxe. Um analista de mercado financeiro já com muitos anos de experiência disse assim, uma coisa é a promessa
a promessa de que vai entregar um benefício maior. O ex-presidente Lula, por exemplo, em entrevista à rádio hoje, dizendo que para além dos R$600 que ele quer manter, ele vai pagar R$150 por criança para as famílias que tiverem crianças menores de idade. Então, ele já responde percebendo essa perda que ele teve entre os eleitores de primeiro turno. Mas, como me disse esse analista do mercado financeiro, o presidente Bolsonaro prometeu e entregou. A entrega dele já está acontecendo e que isso pode acabar fazendo uma mudança ali de peso entre aqueles que identificam o pagamento do benefício ao ex-presidente Lula e aqueles que identificam o presidente Bolsonaro. Então, a ver o que vai pesar mais, se é a promessa de uma coisa a mais no ano que vem ou é o que já está recebendo agora. Eu queria aproveitar aqui, já que o Uribe e a Thaís tocaram nesse assunto do auxílio emergencial, e chamar um trechinho aqui, já vou caminhando ali para o Lavareda e para o Naca, que eu vou querer ouvir a opinião deles, e depois da Thaís e do Boris. Sobre o que a Simone Tebet, candidata do MDB, disse ontem ao William Vac no WW Especial Presidenciáveis, que vai ao ar essa semana, de segunda a sexta, às 8 da noite. Vamos acompanhar. Nós temos um ano realmente excepcional ano que vem. Nada vai ser fácil. O que os economistas, inclusive economistas que estão conosco, que implantaram o Plano Real, que deram a estabilidade para a moeda, que avançaram em todas essas políticas, inclusive lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, que estão conosco falam, o ano que vem é excepcional. Chegam a dizer o seguinte, a gente talvez tenha que realmente expandir só por um ano, condicionando a aprovação da reforma tributária e administrativa a questão dos gastos para compensar e garantir pelo menos os R$600 para quem está passando fome. Isso, de alguma forma, está precificado pelo mercado. Desde a redemocratização, nós brasileiros cuidamos para que os gastos públicos subissem de forma real e não tivemos a capacidade de financiá-los. A senhora vai dar uma volta nisso? Não, o teto fica. A gente, excepcionalmente, colocando regras, estabelece para o ano que vem que a gente precisa realmente tirar do teto o extra para garantir dar comida a quem precisa de pão, e garantir algo que eu consegui, com alguns economistas já começam a concordar. O que está fora do teto? Conhecimento. Fernando Nakagawa, do ponto de vista econômico, faz sentido? Faz sentido porque a gente não vive um tempo normal. E a Simone Tebet foi muito inteligente, sagaz, ao condicionar o pagamento, um orçamento maior no ano que vem, um ano excepcional, nas palavras da candidata, a aprovação pelo Congresso Nacional de duas reformas absolutamente importantes na agenda dela, da candidata do MDB. São as reformas tributária e administrativa. Então ela tenta jogar essa troca, né? Vocês passam no Congresso essas duas reformas que a gente faz um orçamento mais flexível. Para pagar os 600. Exatamente, durante todo o ano que vem. Só que aí nós temos um problema, né, Lavareda? Você tem gente passando fome hoje, que precisa tomar café da manhã agora, almoçar daqui a pouco, jantar daqui a pouco. E os outros dois candidatos estão falando o seguinte, em janeiro é R$600. O Lula disse que se ganhar é 600 e o Bolsonaro disse que se ganhar é 600. Independentemente de reforma administrativa, tributária, coisa que a gente está esperando há 30 anos acontecer. Do ponto de vista eleitoral, quem está ouvindo isso aí recebe essa mensagem como? Recebe bem. A maioria da população que tem baixa renda, baixo nível de escolaridade, está preocupada efetivamente com o recebimento do benefício, melhorar de imediato as suas condições de vida, ou pelo menos diminuir a angústia a qual está submetida nesse momento de dificuldade. Para o eleitor comum, para a maioria do eleitorado, essa discussão sobre teto de gastos é absolutamente uma discussão marciana, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o seu cotidiano. E aí eu queria lembrar, porque vocês estavam conversando há pouco, sobre o impacto do auxílio emergencial turbinado, esse com mais 200 e os auxílios. Do ponto de vista teórico, Rafael, o comportamento do eleitor é caracterizado pelo seguinte, ele vê o voto mais consciente, menos conscientemente, ele vê o voto como um investimento. O voto não é um manifesto de gratidão por quem deu isso ou aquilo. Então o eleitor hoje, o eleitor de baixa renda, o eleitor que recebe os benefícios, ele está preocupado em votar em quem for manter aqueles benefícios. Óbvio que se o presidente Bolsonaro, o incumbente, diz que vai manter, a despeito disso não estar na LDO até agora, etc. e tal, ele acredita. Sim. Afinal de contas, o presidente está concedendo esse benefício agora.
Mas é muito difícil para esse eleitor achar que o Lula não vai manter também esses benefícios. Aliás, a política social e a política distributiva é uma marca histórica do PT, da qual, inclusive, inteligentemente, o presidente Bolsonaro e sua campanha estão se apropriando agora, levando ao efeito uma coisa que, tecnicamente, na estratégia eleitoral é chamado de manobra de triangulação. Você sequestra um ponto importante da agenda tradicional do adversário e o deixa com um discurso esvaziado. É isso que a campanha de Bolsonaro tentou fazer. Então, Lavareda, será que o presidente Bolsonaro errou na comunicação ao abrir a torneira do gasto público com auxílio para caminhoneiro, para taxista, Auxílio Brasil, redução do preço da gasolina? O problema foi a comunicação? Ou na hora, 3 meses antes da eleição? O problema foi esse que o Rafael aponta, é timing, é uma coisa muito em cima e fica, inclusive fica, embora o beneficiário goste de toda a sorte, mas fica para a classe média, para os formadores de opinião, a impressão muito clara, muito nítida de um trade-off, ou seja, está aqui uma política social e dá-me teu voto. Tá certo. Eu quero pedir licença para vocês aqui, porque o Ale vai vir comigo, a gente vai dar um giro aqui pelo nosso estúdio, é uma arena mesmo. Nosso telão curvo, como a gente se refere a ele aqui, onde estão o Naca e o professor Lavareda, o nosso telão com o Leandro Rezende, com o Fernando Molica, com a Basília Rodrigues, com o Gustavo Uribe e aqui no outro canto a Thaís Herédia e o Boris Casoy. Eu queria pedir para vocês, Thaís Herédia, você por aqui, nossa, que coisa boa. Quando me chama, eu venho. Thaís e Boris, Thaís, do ponto de vista econômico, essa proposta da senadora Simone Tebet parece fazer sentido, né? Falou, vocês vão ter de arrumar dinheiro de um outro lugar, né? Fazer reforma tributária, administrativa, para encontrar espaço para a gente conseguir pagar o benefício de R$600. Do ponto de vista matemático, para quem não é especialista, como eu não sou, você é, faz sentido? Eu acho que cada um dos candidatos está arrumando um jeito de dizer que o Brasil vai precisar de uma licença para gastar. Então, o que a Simone Tebet está dizendo é, olha, me entreguem reformas que eu entrego benefícios ou entrego um orçamento melhor. O presidente Lula e integrantes da sua candidatura pedem o tal do waiver, essa licença para gastar, e depois apresenta-se um novo arcabouço, uma nova regra fiscal. O ministro Paulo Guedes diz isso também. Me dá a taxação de lucro e dividendo que eu pago o Auxílio Brasil mais caro. Todos já entenderam que a condição, o condicionante aí é um fator-chave para esse pagamento, porque o orçamento é limitado, né? E não é uma questão só de desagradar mercado, é uma questão da solvência e da gestão dos gastos públicos e da manutenção de muitas políticas públicas. Então não é só a questão matemática do orçamento, sim, e cada um deles está encontrando uma forma diferente de se comunicar. O waiver, licença, troca. O waiver é uma licença. Não, ele é o waffle. Mas é por aí. Não, mas era isso. Eu só queria terminar aqui, Stephanie, rapidamente ouvindo o Boris, sobre a pergunta que eu fiz para o Lavareda. Boris, a Simone Tebet chega e diz, tem de aprovar a reforma tributária, a reforma administrativa, aí a gente vai conseguir dinheiro para pagar o auxílio. Mas quem está recebendo R$600 agora não quer esperar a reforma administrativa e nem a tributária, né? Porque quando é que vão votar isso? Como é que ela enfrenta com esse discurso lógico dois candidatos que estão bem à frente dela, dizendo o seguinte, não, fica tranquilo que se em janeiro eu ganhar é 600 na sua conta? Rafael, eu vou dar a solução que tem sido empregada através dos tempos. A solução é a seguinte, aumentar a carga tributária. Vai cair, tudo isso é realizável. Realizável, quer dizer, dá para fazer. Agora precisa de dinheiro, não tem mágica. E eu acho que a solução que eles antevêm, ninguém vai dizer, vou aumentar impostos. Mas eu acho que atrás disso esconde-se um aumento de impostos. Eu vou fazer um empréstimo compulsório. Lembra, Thaís? Empréstimo compulsório, tudo isso. Rafael, me ocorreu uma coisa que eu queria colocar para o Lavareda. Por favor. Posso? Olha, Lavareda, em 1985, todos nós acreditávamos, através das pesquisas, que o Fernando Henrique estava eleito prefeito de São Paulo. Houve uma outra eleição em que o Paulo Maluf estava eleito prefeito de São Paulo. A eleição
com o Fernando Henrique, que foi vencida pelo Jânio Quadros, dizem que é por minha causa, porque eu perguntei se ele acreditava em Deus, você sabe que não é. E na questão da Erundina, em 10, 15 dias mudou-se o voto. Na questão do Fernando Henrique, a explicação que se deu na época é que existiria o voto envergonhado. E eu conversei com pessoas domingo e as pessoas foram se abrindo dizendo o seguinte: olha, eu tenho medo de dizer que vou votar no Bolsonaro porque o meu entorno é muito lulista. Você acredita? Ou então eu não quero ser visto como um direitista empedernido. Você acredita que possa existir voto envergonhado? Olha, Boris, aquelas eleições que você apontou lá atrás, tanto a de 1985, onde você foi o fator decisivo, segundo a crônica e a lenda da época, né, quanto as de Paulo Maluf, depois a de Erundina, elas tinham uma característica: eram eleições resolvidas em primeiro turno. E isso faz uma grande diferença hoje, com a realidade de hoje, quando a eleição, ainda que no primeiro turno, ela já é percolada, já é influenciada por uma certa lógica de segundo turno. Por isso é tão importante nós acompanharmos o cenário de segundo turno. E, aliás, no cenário de segundo turno dessa pesquisa do IPEC, anunciado ontem, a diferença diminuiu 3 pontos entre o primeiro colocado, Lula, e o segundo colocado, Bolsonaro. É preciso estar atento para esses pequenos movimentos, até porque não se espere, isso já foi comentado antes, movimentos radicais de uma pesquisa a outra. As curvas, as oscilações vão ser de pequena monta. Agora, é preciso nós entendermos que a dificuldade de se produzir grandes alterações no cotejo Bolsonaro e Lula, embora chamando a atenção para o fato de que Bolsonaro tem crescido regularmente nas últimas pesquisas, chamando a atenção também para uma hipótese que eu já destaquei publicamente, que você mencionou também há pouco. Pode existir, eu repito, pode, porque ainda não está provado cientificamente, uma subnotificação, por assim dizer, do voto em Jair Bolsonaro em alguns segmentos, especialmente nos segmentos de menor renda e menor escolaridade. Isso é um fenômeno que é chamado nas ciências sociais de espiral do silêncio. Foi identificado pela professora Noel Neumann, uma alemã, na década de 70 do século passado. Quando uma pessoa, algumas pessoas, têm uma opinião que discrepa da opinião amplamente majoritária do seu grupo, ela esconde, ela oculta essa preferência para não entrar em conflito, ou seja, não estabelecer um mal-estar no seu grupo social. Isso pode acontecer. Acredito que Bolsonaro, que nas nossas pesquisas do IPESP aparece um pouco acima, 2 pontos, às vezes 3 pontos acima das pesquisas presenciais, pode ter, de fato, o que é captado nas pesquisas telefônicas, onde os entrevistados se sentem mais à vontade, porque não há o constrangimento de, entre aspas, confessar em público, ou pelo menos para o interlocutor presencialmente, a sua preferência. Isso pode ocorrer, sim, essa hipótese que você aventou e que também eu já publicamente mencionei antes. Olha, o Fernando Henrique sentou na cadeira de prefeito antes, lembra desse fato? Também teve a maldição de sentar na cadeira antes do resultado da eleição. Mas olha, o primeiro furo do programa é esse aqui. Se alguém quiser saber quando começou a mistura entre religião e eleições... É só pergunta para o Boris. Boris Casoy. Eu, na verdade, não era exatamente isso. Não começou comigo. Não, mas você fazendo é outro... Não, a pergunta que eu dirigi ao então candidato Fernando Henrique foi para que o Fernando Henrique sempre disse que não acreditava em Deus. Ele é um sociólogo, intelectual e não acreditava em Deus. Então, o Fernando Henrique e o Serra, naquela época, negavam as suas origens de esquerda. Porque, por exemplo, eu trabalhava na Folha, fazia o painel, me pediram para não colocar Partido Comunista do Brasil, colocar PCdoB, porque eles eram acusados de era Guerra Fria. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte:
Eu fiz a pergunta, eu não vou contar a história toda, eu fiz a pergunta para mostrar, para o Fernando Henrique vestir a carapuça de que ele era ateu, porque era uma característica que ele não mostrava e, portanto, tinha algumas ligações com o movimento comunista. Naquela época eu era anticomunista, hoje eu sou muito mais. Aí agora, na verdade, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui a pedra colocada por Deus no caminho do Fernando Henrique, que o desviou da prefeitura, porque a prefeitura não teve dinheiro, o Fernando Henrique não conseguiria governar. A carreira do Jânio acabou. E se promover, claro, o Jânio se arrebentou. O Fernando Henrique virou presidente da República. Então, Fernando Henrique foi desviado, pela minha pergunta, para se tornar presidente da República. Então, em vez de você dizer que eu inaugurei, diga que eu inaugurei, que eu consegui... Eu refaço aqui toda a minha avaliação. Refaça. Ô, Boris, vou pedir licença para fazer um paralelo entre essa história que você está contando aqui. É sempre muito bom, né, gente? A gente bater esse papo gostoso aqui. Estamos falando de eleições. Esse é o Arena. Você viu aí o tamanho da nossa equipe, o tamanho do nosso time, Molica? Porque, claro, a gente está repercutindo um pouco da pesquisa que foi divulgada ontem, pesquisa IPEP, e trazendo também destaques do que disse ontem Simone Tebet, ela que inaugurou, né, a série de sabatinas com os presidenciáveis aqui ontem com William Vac, e parece que a candidata, aquela de quem tentaram puxar o tapete, agora vem agradando a chefia do partido, né, Molica? Você vem com essa análise aí também pra gente, esse bastidor. Eu falei com o Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, ele está animadíssimo com a performance da Simone Tebet lá no debate, disse que isso deu um gás extra para a campanha, que ela vai intensificar as agendas, que o trabalho agora aumenta, ela tem uma exposição maior, se tornou mais conhecida da população, né? Ontem ela deu aquela boa entrevista, né? Muito boa entrevista para o William Vac aqui na CNN. Então isso é um ponto importante. Mas eu perguntei, e aí? Mas tem alguma possibilidade até de um eventual acordo entre ela e o Ciro Gomes? Semana passada o Ciro Gomes deu uma entrevista para a CBN, a rádio, e ele elogiou muito também a Simone Tebet, que eles eram alternativa. Eu perguntei, vem cá, tem alguma possibilidade de um deles desistir? Aí o Baleia, não tem essa possibilidade de desistência nem do Ciro nem da Simone, mas os dois conversaram na saída do debate ali da Band e ele deu a entender ali que houve uma espécie de acordo. Ele não usou essa palavra, mas uma ideia assim, ninguém vai dar cotovelada no outro. Um não vai dar cotovelada no outro. É uma ideia deles evitarem o que ele chamou de ruídos laterais. Ou seja, o inimigo da Simone não é o Ciro Ciro não é inimigo de ninguém. Né? Simone e Ciro não vão brigar, um não é inimigo do outro, então é o momento aí de tentar construir aí essa terceira via. Falta muito pouco tempo, mas só para dar um detalhe, na eleição de 2018, eu fui dar uma olhada nas pesquisas em 2018, quando faltava mais ou menos o mesmo período da eleição, foi uma eleição complicada, Lula preso, Lula não pode ser candidato, mas era uma alteração muito grande em relação ao que houve. Em 20 de agosto de 2018, teve uma pesquisa que deu Lula na frente com 37%, pesquisa do Ibope, que seria hoje o IDEB. Jair Bolsonaro com 18%. Aí quando eles tiravam, o Lula ficava Jair Bolsonaro com 20% e Marina com 12%. Então foi uma eleição muito complicada. É improvável um crescimento da Simone ou do Ciro? É improvável, impossível. Não acho não. Com vocês. Valeu. Molica, Rafa, tem... Bom, vamos girar, né? Vamos continuar girando aqui pelo nosso estúdio, pela nossa arena. Já já a gente volta a Brasília para conversar com os nossos dois analistas. Já já o Leandro Rezende de volta do Rio de Janeiro. Eu vou para o nosso outro ponto nesse giro em 180 graus aqui pela nossa arena para ouvir mais uma vez Antônio Lavareda e Fernando Nakagawa. Vamos conversar um pouquinho mais com o Lavareda, Naka? Vamos, sensacional. Sempre importantíssimo e interessante observar esse momento de eventual alteração das posições, Lavareda. Você citou em eleições passadas, quando houve no finalzinho da reta, ali bem pertinho da eleição, uma troca de posições. Esse tipo de troca acontece com acúmulo de informação ou é um fato? Pergunto isso por causa dos benefícios pagos pelo governo federal. O efeito disso será que vai se acumulando?
provavelmente o efeito se dará de forma cumulativa, é verdade, mas também o efeito para os candidatos da terceira via. O Rafael comentava há pouco, e também todos os analistas, como a Simone Tebet entrou numa fase nova da sua campanha. O desempenho positivo, quer nas entrevistas, quer, sobretudo, no debate, não é? A fez despontar como uma hipótese de sucesso para os seus aliados, para o seu próprio partido. E o sucesso na campanha, nas pesquisas, provoca o que George Gallup, muitos anos atrás, chamava de efeito dos 3 M's. Ele dizia que 3 os efeitos, e esses M's sendo mídia, ou seja, tem sucesso, atrai mais mídia. Então, hoje a Simone é muito mais assediada pela imprensa, no bom sentido, do que uma semana atrás. Agora, isso é voto ou não? Depois nós vamos completar a série dos 3 M's. A segunda coisa é moral. O candidato fica mais autoconfiante, desponta, né? Levanta um pouco o queixo, etc. Às vezes demais, e aí prejudica. E money, terceira coisa, aparece mais dinheiro. Com certeza, Rafael, nesse momento o MDB está soltando mais o financiamento e recursos para a campanha de Simone Tebet, investindo nessa alternativa que é muito importante para eles por 2 motivos. Não é só para tentar com que a sua candidata tenha sucesso nessa eleição, é porque essas forças do centro, Rafael, elas precisam construir uma alternativa para adiante, senão correrão o risco de, saindo dessa eleição, continuarem submetidas, lideradas, todo esse eleitorado de centro-direita, por Jair Bolsonaro durante a próxima década. Essa reação de Simone Tebet faz com que hoje a chance de uma solução no primeiro turno seja menor do que uma semana atrás? Você acabou de, na sua pergunta, está embutida a resposta. Sucesso de Simone Tebet, no debate sobretudo, sucesso de Ciro Gomes, promete nas próximas pesquisas algum movimento ascensional deles, alguma oscilação. É o que pode se esperar. E, obviamente, isso tem como consequência aritmética reduzir os percentuais de Lula. Lembrando que esses 44% que a pesquisa do IPEC aponta ontem, dificilmente vão se realizar. Por que eu digo isso? 44% significa 68.640.000 votos. Algum candidato terá no primeiro turno 68 milhões de votos? Não, obviamente não. O presidente Lula vai declinar alguma coisa, não sabemos quanto, hoje, entre o ponto atual e o registro das urnas. Ele pode até oscilar positivamente, mas com certeza, dificilmente terá 68 milhões de votos no primeiro turno. Muito bem. Seguimos aqui no nosso estúdio, na nossa arena, né, Stephanie? Vamos, Rafa. A gente está tentando entender um pouco, né, desse cenário, dessa pesquisa que foi divulgada ontem pelo IPEC e pensando, né, o que andam dizendo, o que andam prometendo os principais candidatos à presidência da República. Vou chamar um trecho da entrevista que Simone Tebet concedeu ontem. Ela inaugurou essas entrevistas com os presidenciáveis aqui na CNN, conversou com o William Vac ontem à noite. E uma das coisas que ela falou tem muito a ver com essa relação turbulenta que andam vivendo as nossas instâncias, essas relações institucionais entre os poderes. Simone Tebet defendeu, por exemplo, que o mandato dos magistrados do Supremo Tribunal Federal não sejam vitalícios, como são hoje, mas que haja um prazo para eles. Vamos ouvir. Com equilíbrio, com moderação, com diálogo. Trazendo novamente a Constituição como a nossa Bíblia jurídica e política, colocando, inclusive, rediscutindo, William, a questão do tamanho e do papel do Supremo Tribunal Federal. Vamos ser bem objetivos em relação a isso. Esse ponto é nevrálgico. A senhora quer discutir o tamanho? No que aspecto? Vitaliciedade. Será que não seria ideal um mandato de 10 anos? Vamos tirar, como acontece nas maiores cortes, nas cortes supremas do mundo, o papel de corte criminal do Supremo. O Supremo não tem o papel de corte criminal. O papel do Supremo Tribunal Federal é o papel de analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de atos e de leis. Os poderes estão desorganizados. E, repito, se nós não resolvermos esse problema da instabilidade política e institucional, nós não vamos resolver os maiores problemas do Brasil, que é justamente a questão da crise econômica. Nunca se viu, desde a redemocratização, esse acúmulo de poderes do Legislativo, especialmente em cima do orçamento. Isso torna a figura daquele ocupante do Palácio do Planalto excepcionalmente vulnerável e frágil.
Como a senhora pretende lidar com isso? Não é possível tanta ingerência do presidente da República na decisão de quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado. Essa relação que tinha que ser independente, ela faz não só muito mal ao Brasil, mas o próprio presidente se enfraquece. Hoje ele não tem a caneta na mão, hoje ele não tem o orçamento na mão e ele está refém do Congresso Nacional. É isso, muitas críticas são feitas. Vou passar a bola aqui para Rafael Cortes, que está com a gente aqui também no Arena Eleições. Professor, muitas críticas são feitas hoje ao mandatário do Poder Executivo, né? É o Congresso que executa o orçamento, é o Judiciário que acaba tendo a palavra final em muitas questões que deveriam ser do Executivo. E Simone Tebet tem uma ideia diferente, né? Tem uma ideia diferente e acho que no fundo, quando ela trouxe o Supremo, quando traz a questão do orçamento secreto, de controle da agenda, nos remete, acho que é importante a gente debater, qual que é o efeito, né, de tudo isso que a gente está comentando, de campanha, de promessa de candidato, de medida anunciada, do ponto de vista da organização dos poderes e, no limite, de risco para a democracia, né? A gente estava debatendo há um pouco tempo se o presidente iria ou não respeitar o resultado das urnas, enfim, isso não é pouca coisa o que a gente está tratando aqui. E aí o que eu acho, onde é que essas duas questões se encontram? Congresso e Executivo e o Supremo Tribunal Federal, né? Em boa medida, o Supremo se tornou talvez a linha de frente em relação ao controle de alguns dos comportamentos do presidente Bolsonaro e outras lideranças, né? Isso faz com que o Supremo ganhe um protagonismo muito grande na política nacional. Sim. E isso está associado a um problema de relacionamento entre o presidente e a sua base aliada no Congresso. É quase que na mesma proporção. Presidente meio fraco, aumenta a judicialização, aumentando a judicialização, bate no papel de protagonista do Supremo Tribunal Federal. Então, uma grande questão que acho que tem para a gente pensar é, bom, como é que fica a partir de 2023? A gente vai conseguir encontrar algum equilíbrio independente de quem ganha ou não, ou é, eventualmente, aí um problema que ainda vai nos machucar, e aí a Thaís observa isso constantemente nas conversas delas com os agentes financeiros, isso pode ter uma repercussão econômica muito, muito difícil. Acho que o ponto importante, eu acho que se a gente quiser crescer, né, se o Brasil quiser se recuperar, o professor Lavareda fez citação ali de, bom, olha, a gente precisa encontrar de novo um novo equilíbrio orçamentário, algo que cabe no orçamento. Me parece que isso é fundamental. A gente não vai conseguir crescer, essas promessas não vão se materializar, reforma não vai sair se a gente não tiver um equilíbrio de poderes diferente do que a gente assistiu nos últimos 4 anos. Rafael. Muito bem, vamos em frente então. Eu queria pegar um gancho de vocês aí, Stephanie, do professor Rafael, e vir aqui para Brasília, porque tem um outro assunto, Uribe, Brasília, que foi tratado no finzinho dessa resposta da senadora Simone Tebet, que é orçamento secreto. Qual é o nível de enfrentamento que o próximo presidente da República, seja ele quem for, se quiser fazer esse enfrentamento, vai ter de aplicar para conseguir de volta pelo menos uma parte desse dinheiro ou, no mínimo, para dar publicidade devida para a utilização dessa grana toda, em Brasília? O próximo presidente da República, mesmo que seja a reeleição de Lula, que já esteve no comando do país 2 vezes, ou alguém que está tentando 4 vezes, como Ciro Gomes, então tem sua experiência, alguém que está lá dentro do Congresso, como Simone Tebet ou a própria Soraya Tronic, o próximo presidente da República vai encarar um super Congresso Nacional, super poderoso, que conseguiu lançar mão de alguns expedientes nestes últimos anos, né, especialmente na última legislatura, como o orçamento secreto, emenda de relator, que o garantiu mais poder, mais legitimidade na execução orçamentária. Então, o poder legislativo, né, de origem legisla, hoje não é só isso, é aquele que pode apontar para onde vai o dinheiro também, que consegue garantir parte das atribuições até então do poder executivo de executar o orçamento. Então, isso é um trunfo nas mãos dos parlamentares que é muito caro para eles e dificilmente vai perder importância numa nova legislatura. Veja que são 513 deputados, 81 senadores contra um presidente da República. Eu acho difícil aquietar os ânimos, né, toda essa ascendência, todo esse protagonismo que o Congresso
Congresso ganhou nesses últimos tempos. Então, é um desafio, porque esse presidente que está assumindo aí, veja que alguns chegaram a falar, não, eu vou inovar trazendo o plebiscito, permitindo que a população possa decidir junto comigo para que eu não fique ali nas mãos do Congresso. Eu estou falando do Ciro Gomes. No caso de Lula, ele tentando dar atenção para o presidencialismo, puxar as origens, né, dizer que sim, continuamos sendo um país do presidencialismo. Eles sabem, dá para perceber no próprio discurso, que vão enfrentar muita dificuldade nessa queda de braço sobre quem tem mais poder, o Palácio do Planalto ou o Congresso Nacional. É um desafio para o próximo presidente equacionar. Quem está aí hoje no poder, que é o presidente Jair Bolsonaro, deu as mãos ao Centrão, mas dá para se dizer que essa fatura da união com o Centrão não está totalmente paga. Ainda mais porque foi um aliado que chegou no meio do governo para o fim. Então, lá atrás, naquela distribuição de ministérios e tudo mais, o Centrão não participou dessa etapa de governo. Um eventual governo de reeleição do presidente Jair Bolsonaro seria ativamente um governo do Centrão. Então, ali, digamos que esta questão do superpoder do parlamento está mais equacionada. Até conversando, o Uribe estava comigo recentemente em um almoço com uma liderança das maiores ali da Câmara dos Deputados, e eles dizem que o Bolsonaro trata o Congresso de uma maneira que nenhum outro presidente tratou. Então, isso é motivo de elogio, o que para a gente, imprensa, e também uma parte da opinião pública é questionável, como a utilização dessas emendas e do chamado orçamento secreto. E aí, Uribe? Colombo, eu vou retomar uma frase que eu já usei aqui, que é uma frase de um líder do Centrão. Quem se acostumou a comer carne não quer voltar a comer frango ou ovo. Ou seja, o Congresso Nacional quer continuar sendo o Ministério do Planejamento eventual do governo, já que o presidente Jair Bolsonaro abriu mão desse expediente e acabou dando a possibilidade do Congresso Nacional não só legislar, mas executar o orçamento da União. O Congresso Nacional quer continuar com essa prerrogativa. E não vai ser uma batalha, vai ser uma guerra. E o bloco do Centrão já acenou para as candidaturas que será uma guerra. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou que não irá empenhar as emendas de relator, porque elas ainda não são obrigatórias. Mas o Congresso Nacional já discute a possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, como foi feita com as emendas de bancada, tornando obrigatórias que você tenha que obrigatoriamente pagar as emendas de relator. E aí um líder do Centrão, eu já citei aqui na programação da CNN Brasil, me disse, e lembrando do passado, que no passado, durante o governo Lula, ele ia aos gabinetes de então Antônio Palocci, ministro da Fazenda, e José Dirceu, ministro da Casa Civil, para pedir emendas. Agora o que ele quer é o oposto, que o ministro da Fazenda e o ministro da Casa Civil acabem indo ao gabinete dele para pedir emendas. Ou seja, a guerra já foi estabelecida. O presidente Jair Bolsonaro perdeu muito poder por causa dessa aliança com o bloco do Centrão, acabou delegando ao Centrão e ao Congresso Nacional um papel que não é dele, e tirar agora fica muito difícil. Concordou. Topou, né? Concordou. Ele perdeu, porque quando a gente fala em perda, parece que saiu em desvantagem. Mas nesse caso, para manter a governabilidade, ele topou. Então eu dou meu poder para vocês, mas vocês me mantêm aqui no comando da presidência da República. Colombo, só uma observação, só porque eu queria complementar o Lavareda sobre Simone Tebet e os planos para o futuro. No MDB já há um reconhecimento de que Simone Tebet não sairá vencedora, mas aí você tem um plano de médio e longo prazo de sobrevivência do bloco do Centrão. Primeiro, Simone Tebet tendo aí 2 dígitos nas urnas, 10%, sai como um nome competitivo para 2026, mais ou menos como foi o caminho de Marina Silva de 2010 para 2014. E mais, é sobrevivência desse bloco. Quais são os cálculos feitos pelo Congresso Nacional? Que as 4 maiores bancadas para a próxima legislatura serão o PL de Jair Bolsonaro, o PT de Luiz Inácio Lula da Silva, o PP de Ciro Nogueira e o União Brasil de Luciano Bivar. Estes partidos, PSDB, MDB, Cidadania e Podemos, não terão grandes bancadas. Então é necessário que, indo com Simone Tebet, eles formem uma espécie de bloco partidário para serem players importantes no próximo mandato presidencial e na próxima legislatura do Congresso Nacional.
Tem bastidor quentinho chegando aqui, Basília, Uribe, seguram aí. Vou passar a palavra primeiro para a Thaís Herédia, que queria complementar o que vinha falando a Basília, né, Thaís? Quero, porque tem uma preocupação grande do mercado financeiro sobre essa transição da política fiscal e de como é que o setor público vai ser gerido de uma forma geral, como o Rafael estava levantando aqui. E quando a gente olha o Brasil, a Bolsa do Brasil se descolando do mau humor lá fora, ou o dólar caindo no Brasil enquanto sobe com relação a outras moedas, dá a impressão de que a percepção sobre o Brasil já está dada e que a melhora que vai se dar em 2022, ela é contratada e assim ela vai seguir. O mercado financeiro não tem essa visão. O que há é o aproveitar de uma oportunidade em que o juro real do Brasil é o mais alto do mundo, há uma oportunidade entre os emergentes. O Brasil também tem uma transparência maior, apesar de tudo, na gestão das suas contas públicas e há sim um aumento de arrecadação, um crescimento maior, inclusive influenciado pelos benefícios do governo. Mas não tem ninguém no mercado financeiro que acredite que 2023 vai ser um mar de rosas para o governo, seja ele Bolsonaro ou seja ele Lula. Quer dizer, a conta está contratada, temos juros muito altos, então não adianta achar que um discurso ou uma promessa vai fazer diferença e que o fato da Bolsa estar subindo hoje, do dólar estar caindo, é uma sinalização do mercado financeiro de que está tudo bem para o ano que vem. Valeu, Thaís. Vou passar aqui, Rafael Colombo, licença, porque agora sim, prometemos bastidor quentinho. Quem chega é Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Você traz informação sobre Roberto Jefferson. Já me cantaram aqui a voz da consciência, Leandro, diz aí. É isso, Stephanie. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para quinta-feira julgamento sobre a candidatura do Roberto Jefferson à presidência da República, né? Conversei com integrantes do PTB agora pela manhã, o PTB partido do Roberto Jefferson, me confirmaram isso, está na pauta do TSE essa análise para poder definir, na verdade, se Roberto Jefferson vai poder ou não ser candidato à presidência. O PTB apresentou o nome dele, ele que está preso, apresentou o nome dele para concorrer à presidência da República e avisou que não era uma candidatura de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas uma candidatura ali, eles não usaram essa palavra, mas a gente usa aqui interpretando as conversas de que seria um nome ali para servir de escada ao presidente da República. Ontem, o ministro, que é o relator do caso, o Carlos Robarch, ele já havia dado uma decisão tirando o Roberto Jefferson do programa eleitoral da televisão e do rádio, né? Alguns programas com o Roberto Jefferson foram para o ar, no rádio, na TV, ele se apresenta ali, diz que está preso, mas se coloca como uma alternativa de defesa da pátria, da família, uma candidatura conservadora. Por que esse julgamento de amanhã é importante? O PTB reclama do fato de ter sido marcado rápido demais a análise dos recursos, porque além da candidatura do Roberto Jefferson, amanhã o TSE, quinta-feira, o TSE vai dizer se ele pode ou não pode concorrer à presidência, o Ministério Público Eleitoral é contra. Tem outros dois recursos na mesa, um contra uma decisão do TSE que impediu o acesso do Roberto Jefferson ao fundo partidário para sua campanha e essa outra que tirou ele da propaganda da televisão e do rádio. O PTB reclama que tudo isso foi marcado rápido demais, mas quinta-feira a gente já tem uma decisão. Por que esse julgamento é muito importante? Porque tudo que está acontecendo com a candidatura do Roberto Jefferson no TSE está reverberando aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro com a candidatura do Daniel Silveira ao Senado. Eles têm situações que são levemente semelhantes, né? Numa decisão da semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu que o Daniel Silveira também não pode ter acesso aos recursos do fundo partidário. O caso do Roberto Jefferson é citado e é citado o fato de ser entendido ali pelos procuradores do Ministério Público Eleitoral e por gente do TRE, dos tribunais, né, eleitorais, que são casos de pessoas praticamente inelegíveis, faltando o aval da Justiça Eleitoral. O do Roberto Jefferson vem na quinta-feira e já tem uma expectativa de que esse resultado do Roberto Jefferson já pode reverberar na candidatura do Daniel Silveira ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Por que é uma candidatura importante? Porque ele conta ali com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, inclusive estava com ele no debate da Bandeirantes no último domingo.
Leandro Rezende. Olha isso aí. Que Aqui timaço assim, temos, né? No Arena Eleições no Novo Dia e também no Prime Time a partir das 6 com o Márcio Gomes e com um timaço também. Eu sei que o Molica também tem um bastidor, análise, informação exclusiva o tempo todo, sempre das 9 às 10h30 aqui de manhã. O professor Rafael me fez sinal aqui, queria falar um pouquinho sobre essa informação que o Leandro trouxe e já a gente volta com o Molica, que tem informação exclusiva também, bastidor, sobre o 7 de setembro. Mais uma vez, a gente passou a ter medo do 7 de setembro, né? Uma expectativa, não sei se medo é a palavra certa, né, professor? Mas alguma cautela, digamos assim, em relação ao 7 de setembro. O senhor queria complementar a informação do Leandro, né? Não só do Leandro, mas do pessoal de Brasília também, né? Na passagem que eles estavam... Orçamento secreto. Orçamento secreto, enfim, como é que fica a governabilidade. E aí o que me ocorreu enquanto eles falavam... Primeiro, foi a falha da Brasília, no sentido, olha, não é que perdeu, foi uma escolha, né, que o presidente fez de fazer essa relação, né, com o Congresso. Escolha essa que, me parece, teve a ver com o risco de impeachment. Acho que teve claramente associado ao risco de perda de mandato, né? Se isso for verdade, né, para o segundo mandato, né, a gente pode ter uma dinâmica diferente. O presidente tentando fazer uma relação diferente com o Congresso, naturalmente se reeleito. Quando ele escolhe para vice um general, a minha leitura é que ele está querendo uma maior autonomia, né, em relação a esse centrão. Ele poderia ter escolhido um nome de um político de um partido tradicional, Tereza Cristina, aumenta a base aliada, traz alguma coisa para o eleitorado, mas não, escolheu o general Braga Neto. Na minha leitura, isso tem um pouco a ver com uma tentativa que ele vai fazer de sair dessa sinuca de bico e ficar, eu não vou passar o meu segundo mandato com medo de impeachment novamente. Então é quase que um seguro contra impeachment. No caso do Lula, vocês citaram a questão do tamanho das bancadas, né? Eu acho que vai ser essencial, se eventualmente ele for eleito, como é que vai se dar a relação com a Câmara. Porque se o PL e o PP fizerem realmente muito voto, tem uma chance grande do Arthur Lira querer continuar e querer continuar com chance. Aí, no caso do Lula, para mim, essa vai ser a chave. Se eleito Arthur Lira, como é que vai ser a relação com um governo Lula eleito? Acho que, para mim, isso define um pouco se o orçamento secreto aumenta, diminui, fica igual, etc. e tal. Acho que passa muito por isso. E complementando... Molica, acho que é o Molica. Molica? Então tá, na ordem, hein, Molica? Já vou chegar para cá para te chamar também. Você também tem bastidor, né? Vamos por partes, né, Molica? Pois é, eu conversei, troquei mensagens com o subprocurador-geral, o Lucas Rocha Furtado, que é o subprocurador-geral, ele integra o Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União. E eu troquei mensagens com ele sobre a realização do ato de 7 de setembro aqui no Rio, que haverá uma manifestação pró-reeleição de Jair Bolsonaro e também aquela série de apresentações de tropas das Forças Armadas, navios, bandas militares, Esquadrilha da Fumaça, saltos de paraquedistas, enfim. E o doutor Lucas avaliou que ele vai pedir uma decisão cautelar ao Tribunal de Contas da União para tentar impedir esses atos das Forças Armadas. Na interpretação dele, são gastos irregulares. As Forças Armadas não podem, recursos das Forças Armadas não podem ser utilizados em um ato que também será um ato político-partidário. Só para lembrar, esse desfile de tropas normalmente é realizado aqui no centro do Rio. Há décadas é realizado e este ano o presidente Jair Bolsonaro decidiu levar essas apresentações militares para Copacabana, onde é o palco, onde haverá também uma manifestação de bolsonaristas, manifestação pró-candidatura dele. Então, o doutor Lucas, né, ele avalia que isso é danoso aos cofres públicos, você utilizar recursos públicos, recursos das Forças Armadas, num ato político partidário. Então, ele vai ingressar com uma ação, ele vai representar junto ao Tribunal de Contas da União, que é um tribunal que não é do Judiciário, mas que cuida da aplicação dos recursos federais para tentar impedir esse ato. Se o ato for realizado assim mesmo, ele vai querer depois cobrar a conta, cobrar a responsabilidade de quem autorizou essas despesas. A representação será contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Com vocês. Molica trazendo o bastidor, nosso timaço está sempre atento, né, Basília? Você também tem informações a respeito da campanha do presidente Jair Bolsonaro e da presença da primeira-dama. Quando é que vem em peso, hein? Pois é, para tentar anular a repercussão negativa da participação de Bolsonaro aí no debate da TV Band, toda essa
questão relacionada à pauta feminina, o presidente, a campanha de Bolsonaro já começa a divulgar hoje a primeira inserção com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, ela começa, é bem curtinha a inserção, começa falando que a água chegou no sertão. Então, linka com aquele assunto da transposição do Rio São Francisco à pauta feminina, porque diz que essa água é para as mulheres, para que elas possam ser o que elas quiserem, ter tempo para estudar, ter tempo para ficar com a família. E encerra dizendo, estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas. Então, é esse apelo da pauta feminina, esse apelo das mulheres que tem um papel significativo, né, no cômputo dos votos, mulheres que, pelo que as pesquisas mostram, registram alta rejeição ao candidato Bolsonaro, enquanto a Michele Bolsonaro tenta puxar, né, suavizar a imagem do presidenciável e trazer este eleitorado para junto dele. Ao mesmo tempo, um destaque mesmo dessa eleição, a gente vê como as primeiras damas têm suas próprias agendas. A Janja de Lula tem tido também as suas incursões aí em eventos públicos para chamar votos para Lula. A própria primeira-dama, se eleito, né, a própria esposa de Ciro Gomes esteve com ele no dia da confirmação da candidatura. A gente sempre fala de Gomes como aquele candidato que não tem aliado, só o PDT de sempre. Então, uma forma de compensar a falta de outras pessoas ali no palco, né, de outros partidos, o presidenciável Ciro Gomes, no passado, fez questão, então, de ir com a sua família, representado especialmente pela sua esposa, para mostrar que não está sozinho, não. Então, tem um papel muito importante. Mas cedo eu levantei o dedo, Stephanie, que eu queria até ouvir de outros especialistas, analistas que estão aí na nossa roda, exemplo do Lavareda, é o seguinte, essa relativização de pautas, né, do impacto político, porque eu ouço do bolsonarismo, da campanha bolsonarista, que vai falar muito de corrupção para anular o impacto da pauta feminina. Então, não deixa de ser até uma forma também de menosprezar a pauta feminina e dizer que há mais impacto político falar de corrupção do que das questões de gênero, de respeito às mulheres. Pega, Lavareda? Ô, Basília, eu vou cometer a indelicadeza aqui de transferir a sua pergunta para Boris Casoy, o nosso decano. Aliás, Boris, eu queria que um dia, ao longo desse programa aqui, você contasse aquela história sobre a entrevista que você fez com o ex-presidente Tancredo Neves, num avião, pela Folha de São Paulo, não foi isso? Uma parte foi no avião, uma parte foi no apartamento dele. A gente vai falar disso porque é uma página importantíssima da história do Brasil, testemunhada pelo Boris. Agora, Boris, essa questão colocada aí pela Basília, corrupção, público feminino, mulher também não se interessa por corrupção? Uma mulher, chefe de família, que passa 2, 3 horas no transporte público, deixa as crianças na creche, tem de faltar do trabalho quando não tem lugar para deixar a criança na creche, ela também não está preocupada com corrupção? Não tem, às vezes, uma distinção meio forçada por parte de especialistas em marketing eleitoral? Não pode dizer que corrupção e mulher são assuntos separados. Corrupção, desculpem as mulheres, é mais amplo que essa luta pela igualdade das mulheres, e pelo bom tratamento e tudo isso. Corrupção é uma coisa que envolve um público maior. O presidente foi mal, né, com a história da Vera, mas eu acho que corrupção sensibiliza um público mais amplo. É difícil dizer, olha, vamos forçar aqui o campo feminino para ganhar mais votos. Acho que corrupção, e corrupção, no caso, também afetou as pessoas com a questão da vacina, com a questão dos 2 pastores no Ministério da Educação. Então, eu acho que é um assunto mais amplo, mais facilmente entendível por quem está distante ou não gosta ou é contra a luta por afirmação, por igualdade das mulheres. Mas faz sentido excluir os homens quando a gente fala de inserção da mulher no mercado de trabalho, na política? Essa também não é uma pauta que deveria interessar e que interessa, de fato, aos homens?
tem um setor machista, né, que é contra tudo isso. A gente vê isso no dia a dia. Eu acho que devia interessar, mas eu acho que interessa cada vez mais. É um assunto, a meu ver, recente. É um assunto, a meu ver, recente, colocado na imprensa já vem de algum tempo, mas corrupção, o assunto corrupção é explorado há mais tempo. É mais fácil de entender. Você não precisa ter acesso a essa visão. A mulher ganha menos, ganha X%. O assunto mulher exige mais tutano. Antigamente a gente falava mais elaboração, mais pensamento. E corrupção está aí. E a corrupção que aparece agora foi uma corrupção muito concreta. E o assunto mulheres, do jeito que é colocado, embora seja um assunto concreto, tem muito de abstrato, de filosófico. É mais fácil, mais difícil abordar. Agora, Boris, você sabe de uma coisa. A minha mulher, por coincidência, a minha esposa, está ali do outro lado. Ela apresenta o programa que está chegando agora. E se a gente não parar agora, eu é que vou pro ralo, entendeu? Então, certo? Você me ajuda, evitar, né? Vamos evitar um problema conjugal logo na estreia aqui do programa, né, Thaís? Não, e ela, você sabe e que ela ela é brava, ter, né? Eu sei, e ela acaba tendo apoio. Né? Exatamente. Só quero dizer que isso, que o que eu coloco não é contra as mulheres. Estou fazendo Não, a gente entendeu. Senão eu e a Stephanie já teríamos reagido. É isso, então, olha, foi muito legal esse primeiro Arena aqui com o nosso mestre Boris Casoy, professor Rafael Cortez, muito obrigado. Thaís, minha querida colega, senhores. Amanhã admirada colega e referência de sempre, obrigado, viu, Thaís? E essa turma maravilhosa aqui no nosso telão também, né? Olha que pele, olha que coisa incrível, né? Uribe, Basília, Molica, Leandro, agradecendo também Fernando Nakagawa e Lavareda que estiveram aqui conosco.